93 anos. É um cara consagrado, um dos maiores atores do Brasil. E a gente vê essa imagem dele falando, dele pedindo literalmente ajuda, me parte o coração. Agora, qual a narrativa verdadeira dessa história? De um lado, você tem o Stênio falando que o apartamento é dele, que ele precisa dessa renda. Do outro, você tem as filhas, que disseram que o apartamento foi passado para elas e que o Stênio não deve pôr a mão e que, inclusive, a mulher dele poderia se aproveitar dessa situação. Matheus Baldi, o que você tem nesse envelope? Então, vamos lá, Gabi. Com exclusividade, eu consegui falar com fontes que me entregaram a documentação que comprova que esse apartamento em questão dessa causa de 2,5 milhões de reais que o Stênio move contra as duas filhas, envolve algo muito sério. Porque, primeiro, nessa documentação tá muito clara, tá aqui, ó, na minha mão, e a gente só não vai colocar porque tem alguns dados, obviamente, pessoais das pessoas envolvidas, mas se necessário, isso for para a justiça, eu tenho como comprovar tudo que eu vou falar a partir de agora. Por quê? Tem um crime, ou pelo menos um suposto crime, porque aí que tá, eu não sou advogado, mas eu conversei com advogados que me explicaram o seguinte: tem um comportamento, uma decisão que foi tomada há alguns anos, ali por volta de 2019, e eu tenho inclusive o documento que comprova isso, que as filhas do Stênio teriam dado à mãe delas, a Clarice, que também é atriz, o direito de participar de uma locação desse imóvel em questão, mesmo elas não sendo as donas do apartamento. Porque quando o Stênio Garcia colocou esse imóvel para o uso e fruto vitalício dele, mas elas foram intituladas, e aí falando no juridiquês porque é necessário, a nua propriedade, ou seja, durante a vida, as meninas podem usar esse apartamento, mas elas não podem ter benefício algum, comercial, financeiro. E aí foi descoberto que elas se utilizaram supostamente. É grave. O que você está falando é grave? Pode terminar, inclusive, num processo criminal. Porque o Stênio passou esse apartamento para as filhas. Na teoria, o que você está trazendo, Matheus Baldi, é que o apartamento segue como dele, mas que elas poderiam morar. É isso? É isso. E aí, esse documento, segundo o Matheus Baldi, prova que as filhas agiram de má fé e passaram uma parte deste apartamento, que não era delas, para a mãe. Como é que elas conseguiram fazer isso legalmente? Na verdade, com uma locação, porque o que a minha fonte garante é que a gente está abrindo, inclusive, espaço para as meninas, para as filhas do Stênio, a Cássia Piovesan e a Gaia Piovesan, assim como também para a equipe do Stênio, que o assessora junto com a Mari Saad, que é a esposa dele. Por quê? É importante a gente destacar aqui que nesse documento, que inclusive é um termo que foi colocado como uma notificação extrajudicial, a equipe jurídica do Stênio Garcia em 2023, inclusive isso foi anexado ao processo, diz que ele descobriu que o apartamento estava locado e que o dinheiro não estava indo para a conta dele. E aí eles foram obrigados a fazer um aditivo desse contrato em que ele receberia pelo menos, é o que consta aqui nessa... Não foi retroativo, 50%. Não. Então, essa causa de 2,5 milhões de reais, ela tem também uma multa, porque desde 2019 esse apartamento estaria locado, inclusive, vou trazer aqui para vocês com exclusividade um detalhe. A pessoa que estava morando nesse apartamento teria, supostamente, ficado com medo depois de receber essa notificação e pedido para deixar o apartamento, porque ela ficou com receio dela ter que responder judicialmente por uma briga familiar. Eu tenho certeza que as meninas também têm muitas dúvidas, como você que está assistindo. Matheus, vamos lá. O Stênio não poderia deixar as filhas alugarem e receber esse dinheiro? Poderia, desde que ele fosse... Mas não foi repassado o dinheiro pra ele, Não, e mais, ele não sabia, gente. Não poderia falar, filhas, ó, o apartamento é de vocês, façam o que vocês quiserem. Mas ele tinha que constar no contrato. O que eu tô dizendo, Gabi, é justamente isso. Essa notificação que eu tenho aqui em mãos é do Stênio obrigando a ele estar nesse contrato, porque ele é o proprietário. Você não pode locar um apartamento se você só tem o direito de uso e fruto. Na verdade, o direito de uso e fruto vitalício é do Stênio. As meninas têm direito de fazer o que no júri, de morar. Ele deixou para elas terem ali. Até porque, eu vou trazer aqui uma informação que essa fonte me passou. Se as meninas, eu estou dizendo, supostamente, de acordo com essa fonte... Gente, elas agiram de má fé. Para mim tá muito claro isso. Eu nem entendo eles me listaram. coisa, mas agir de má fé. E outra,
Um filho, quando vê o pai em qualquer situação, né, de vulnerabilidade, meu amor, a gente mora até embaixo da ponte e dá o melhor aos nossos pais. É verdade. Agora, precisar um homem como Estênio Garcia, né, uma questão que é tão íntima, tão pessoal, tá aí o coitado, fez de boa fé para as filhas morarem, né? Por isso que hoje em dia tem muita artista e esse povo rico, que tem muito patrimônio, tem muito bem, não tá deixando mais nada pros filhos. Vão lá, conquistem seu patrimônio, porque se bem também que tem filhos e filhos, Ai, né? tem, Tatá. A gente vai viver, não vai ver tudo. Vai ver muito filho não pelo honrando amor pai e de mãe, Deus, infelizmente. gente. Como a gente sabe que também tem pai e mãe complicado com filho. Mas o que me deixa com a pulga atrás da orelha foi que, inicialmente, você que tá do outro lado, lembra? As filhas são processadas pelo Estênio. No dia seguinte, Estênio Garcia vem através da rede social e fala: pera, eu não sabia que eu estava processando minhas filhas. Até então, Estênio Garcia e as filhas eram super próximos. Era uma relação linda de pai e filhas. Aí ele posta esse vídeo falando que não sabia que estava processando as filhas. Aí agora, ele volta atrás, fala que tá e ainda alega que elas estavam agindo de má fé, alugando, passando dinheiro para outras pessoas e não para ele. E quando eu digo outras pessoas, seria para a primeira mulher dele. E aí vira essa confusão. Mas Matheus eu Baldi, acho... traz mais luz pra gente, porque eu não tô conseguindo entender como é que um pai amoroso, com filhas presentes e amáveis, entram no meio desse pé de guerra. Mas o que ficou claro pra mim nessa apuração, Gabi, é que foi uma relação que até o momento, a gente tá falando do ano de 2019, quando foi locado o apartamento, provavelmente, quando o Estênio descobre aí no ano de 2023 e entra com essa notificação extrajudicial, ali é possível já dizer pra vocês que há um rompimento na relação, ou pelo menos um abalo muito forte do Estênio com as duas filhas, porque ele descobre que, de alguma forma, elas estavam recebendo um dinheiro que elas não tinham direito, e mais, que a mãe, e aí eu vou contar aqui um detalhe, eu vou falar pra vocês, e aí, se a gente chegar no denominador comum nas provas suficientes, eu até tenho coragem de falar sobre o assunto, tá? Mas prezando pela ética jornalista, como jornalista e jornalística, tem uma acusação muito grave, mas é algo muito grave. Mais grave que que isso, vocês não meu filho. fazem ideia, que envolve um processo que a ex-mulher, a Clarice, que também era atriz da TV Globo, fez a série com o Estênio Garcia, que é mãe da Clarice, da Cássia e da Gaia. A Clarice processou o Estênio. As meninas alegam que, de alguma forma, a mãe tinha razão, mas a minha fonte me garante que existe um motivo por trás desse processo que envolve algo muito sério e que, se for provado, vai ser chocante para o país e que vai mostrar que o Estênio Garcia teria razão de tomar essa decisão. E que, inclusive, a mãe do Estênio, falecida, foi uma pessoa que descobriu o que estava acontecendo e teria sido expulsa de casa, supostamente, por conta dessa revelação bombástica que envolve um crime. E essa história Um crime. envolve quem? A ex-mulher do Estênio Garcia, mãe das duas filhas que estão sendo processadas pelo Estênio. Será que as filhas tá não trabalham, nem a mulher do Estênio? Essa galera trabalha? Me falaram que atualmente elas estavam, mas a pessoa foi muito... falou que elas estão mais tranquilas. Estão desempregadas, né, Matheus? Estão desempregadas, estão mortas de preguiça e estão querendo usufruir do patrimônio do pai. Vão trabalhar, que é melhor. Duas cabras velhas fazendo uma coisa dessa com o pai, minha gente. Pelo amor de Deus. A que ponto, gente? A que ponto chegou? E eu acho até que no primeiro momento, talvez não tivesse sido o Estênio, por livre e espontânea vontade, que entrou com o processo contra as meninas. Só que quando ele viu a gravidade da coisa, acho que quando ele disse, eita, minhas filhas tiveram... Pô, então pronto, fui eu mesmo, deixa eu admitir que fui eu que eu tenho uma pergunta, gente, pra fazer pro Matheus. Eu acho importante só pontuar, e eu quero a tua opinião, sobre o que as filhas alegam. As filhas alegam que elas estão tentando proteger o patrimônio do Estênio e dão a entender que tem a ver com a esposa atual do Estênio. Eu também entendo quando filhos preservam o patrimônio de um senhor de 93 anos de idade. Desse jeito, que no atual momento está passando por uma crise financeira. Então a gente tem de um lado, Carol Lecker, as filhas, e do outro, o que o Estênio está dizendo.
Entendi. Eu queria saber, Matheus Baldi, será que o Estênio não ficou chateado porque envolve a ex-mulher dele nesse rolo todo do apartamento? Porque, assim, se fosse só as filhas utilizando o dinheiro do pai, o pai daria um desconto. Talvez essa picuinha do Estênio possa ter sido porque entra a ex-mulher. E aí começa um problema, aí começa uma raiz de um problema, no meu ponto de vista, que possa ter sido o estopinho de tudo isso. Tá, eu vou te responder, Carol. O ponto é o seguinte. Entendeu? Sim, o problema desse processo muito provavelmente começa quando o Estênio descobre que há uma beneficiária que não era para ter benefício em cima de uma propriedade que pertence a ele. Porém, o que eu posso dizer até aqui, que é o segredo, que é o crime suposto, pelo menos, a gente ainda não vai entrar nesse pormenor. Mas existe um detalhe muito claro, segundo essa fonte. Não foi só esse apartamento. Segundo, a informação que eu tenho as meninas teriam recebido lojas em Copacabana, uma cobertura, uma loja de confecção, um sítio, um apartamento na rua também, na rua Nascimento Silva, no Rio de Janeiro, em que a ex-mulher também tem 25% de participação, mesadas de R$3.000 e carros. Tudo isso do ator Estênio Garcia. Chega a ser piada. Matheus, ele foi casado com a mulher dele, obviamente. Eles separaram. A gente não sabe exatamente como foi feita a divisão de bens. Eles casaram com comunhão total? Não casaram com comunhão total? Tem que ser analisado isso também. Muito que bem. Tudo que você está listando, se ele passou para as filhas, ele teve um motivo. Eu também concordo com o Estênio Garcia, agora que ele está precisando do dinheiro, bater lá. E é obrigação, viu, filhas novinhas que têm saúde para trabalhar, vocês fazerem pelo teu pai, que trabalhou a vida toda, ralou muito. Então vocês têm obrigação. Só que essa coisa de picuinha de ex me assusta, porque ela também tem seu direito como ex-mulher. Não. Ele não tem, porque se você soubesse... E se comprovar o que eu recebi... Você tá sabendo de alguma coisa que você não tá jogando na roda, Gabi, aqui. Eu tenho certeza que se de fato se comprovar o que eu tenho de informação, ninguém vai conseguir entender razão alguma que explica esse episódio. Não tem, é indefensável. Tá? Eu não estou acusando, isso inclusive quero dizer para as meninas, para Cássia, para Gaia, para Clarice, o espaço está aberto, prezando pelo jornalismo. Eu tentei contato com algumas pessoas próximas, inicialmente até uma fonte falou que ia tentar essa ponte, nas últimas horas sumiu, parou de me responder. Então eu vou dizer o seguinte, Gabi. Essa história que você levantou e que faz muito sentido, que é o que muitas pessoas na internet acham que a atual esposa poderia estar se utilizando da riqueza ou dos bens do Estênio, eu vou trazer uma informação aqui em primeira mão, porque eu recebi o comprovante, tá? Dos pagamentos do plano de saúde no valor de R$4.000, sendo feitos pela conta da atual esposa e da venda de 2 bolsas importadas, uma no valor de 10, outra no valor de R$42.000, Hermès, Brie, tá? Pra conseguir bancar os custos, porque eles estão enfrentando uma dificuldade financeira de pagar conta de supermercado, IPTU. O pai da esposa dele teve que ajudar a pagar o IPTU dessa casa, porque esse IPTU, o lote que eles moram hoje, essa casa, é da família. Eles não estavam com condições de pagar IPTU, pagar o plano de saúde, ela vendeu as roupas. Quem tá fazendo isso? A família da esposa da Mari estaria tendo que ajudar para pagar o plano de saúde, para pagar as contas de casa. Então, o que você está trazendo é que o Estênio realmente está com graves problemas financeiros. E com o ego ferido. Porque o que minha fonte falou foi, esse apartamento não vai resolver todos os problemas, mas o ego dele, que trabalhou uma vida inteira, a causa é 2,5 milhões. O valor estimado do aluguel está entre R$8.000, 8 e 10 mil reais no máximo. Gente. E quanto tempo ajudaria o Estênio? Que triste. Quanto tempo o apartamento ficou alugado? Desde 2019 até a presente data, tiveram algumas locações. Exato. Imagina aí, 8 vezes. Eu não consigo entender. A gente não sabe se ficou todos os meses. Thaís e Carol Lecker, Matheus, quem está acompanhando, eu tô chocada. Estênio Garcia está pedindo de volta um apartamento que ele tinha deixado as filhas morarem. As filhas não querem dar o apartamento. Estênio alega que elas alugavam e repassavam o dinheiro e não davam a parte dele. Quem está falando a verdade, agora através desses documentos que o Matheus Baldi trouxe em primeira mão aqui para o Fofocalizando, a gente percebe que, de fato, o Estênio não recebia o dinheiro. Mas a pergunta que fica, Matheus Baldi, Estênio Garcia tentou falar antes com as filhas, antes de processar, ou
simplesmente jogou Gabi, pra justiça. tanto tentou, porque o que eu acho que, pra ficar bem claro, porque inicialmente eu até falei, será que de fato não teve tentativa? Uma ligação. Teve, porque... Gente, elas davam depoimento. O Stênio, ele é um mestre da televisão brasileira que a gente acompanha. É muita falsidade, é um baita viu? ator. E aí ele já foi em vários programas de TV. E todas as vezes que ele ia e recebeu uma homenagem, a gente via o vídeo das filhas. E me parecia filhas amorosas, filhas zelosas. Então, essa situação é assustadora. Eu nunca deixaria meu pai passar necessidade. Olha, eu vou dar jamais. É mais assustador que você imagina. Matheus, eu vou dar a letra. Pra mim, eu sinto o cheiro de picuinha de ex. Ex, mãe das meninas e atual do Stênio agora. Então eu sinto um pouco pode ser que tenha acontecido. Não, eu sei que pode ter acontecido fatos, coisas, mas existe, igual eu te falei, será que o Stênio não ficou chateado? Você sabe por que não? A ex estava no meio desse rolo também? Não, a ex sim, entendeu? Mas, Carol, eu só acho importante a gente explicar aqui que o que você está falando faz sentido até um ponto, que é a chateação do Stênio com a ex. Isso. Mas da atual esposa dele, não há problema com as meninas e não há problema também com a ex-mulher dele, porque, eu vou ser bem sincero aqui, gente, sendo bem transparente, a idade das filhas é similar à idade da atual esposa. Quando ele ainda era casado, ela também era jovem, ela nem acompanhava isso. Ela foi surgir na vida do Stênio anos depois, então não é uma picuinha da atual esposa com a ex e nem com as filhas. A questão aqui é uma chateação possa ser do da Stênio. ex com o atual, isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Matheus, eu tô com uma outra dúvida aqui. Você está falando das filhas, muito que bem, desse documento aí que prova que as filhas estavam pegando o aluguel ao invés de morar. Mas eu não consigo, de verdade, entender porque simplesmente as filhas não passam o aluguel para o Stênio e mantêm o imóvel no nome delas. Não resolveria os dois mundos? Porque eu entendo, de verdade, a gente já viu essa história acontecer. Gabi. Eu tenho certeza que você conhece alguém que viu uma mulher se aproveitar de uma relação. Então eu compreendo a preocupação. O que eu não compreendo é uma filha ver o pai passar necessidade e não ajudar. Por que ela não pode passar o valor do aluguel que o Stênio resolveu? Se a preocupação dela, frutos, se a prioridade das filhas, gente, fosse o bem-estar e a qualidade de vida do pai, é óbvio que isso aí não ia ter chegado nesse caos todo, não. É óbvio que elas iam repassar o valor, mas elas estão um pouco se lixando. Sabe quando é que elas vão entender tudo isso? Quando ele morrer, elas vão ficar com remorso, vão aparecer com óculos preto, desse tamanho na cara, chorando. Baldi, tem uma galera da rede social pedindo pra você refrescar a memória e explicar. Porque a gente tá vendo a imagem do Stênio Garcia, um dos maiores atores do Brasil. 93 anos, tá passando por dificuldade financeira. Ele vai processar as filhas. No dia seguinte, ele fala, Baldi, que ele não sabia. E aí o pessoal começa a pensar que é a atual mulher dele. Mas agora ele fala que sim, que ele quer o apartamento. E o que você trouxe aí? Tem um detalhe, e agora eu vou contar aqui pra vocês o que pode ser a grande reviravolta e tá gerando uma preocupação muito grande. O assunto é muito sério. Esse documento que está aqui na minha mão, nesse momento, este daqui, ele pode gerar um transtorno no processo não só na esfera civil, mas também criminal. Para as duas filhas do Stênio Garcia, que inclusive nesse termo teriam colocado a mãe delas para fazer uma locação e a imobiliária, segundo a minha fonte, teria sido de alguma forma agido de maneira equivocada, cometido um erro, alugando um apartamento com o nome de pessoas que não são as proprietárias. Você não pode locar para alguém. E aí, isso pode ir para uma esfera criminal. Mas estava no nome de quem? Porque, Matheus, elas podiam morar, certo? Mas ela não podia locar. E o Stênio depois foi... Quando teve a notificação, Gabi, ele entrou. Mas isso foi no ano de 2023. O apartamento já estava alocado desde 2019. Isso não pode. Segundo um advogado me explicou, se elas comprovarem que o Stênio gravou um áudio, mandou um texto, deu concessão para... Isso pode aliviar, pode evitar um dano maior. Mas se caso for comprovado que agiram de má fé, aqui a gente não está afirmando nada. Esse contrato que eu recebi aqui mostra que houve um possível crime. Mas o dinheiro da locação ia para as filhas ou para outra pessoa? Nesse contrato consta o nome das duas filhas e da ex-mulher dele e não consta o nome do Stênio. Ou seja, elas estavam recebendo o valor e não fazendo repasse para ele. Isso também estava sendo feito na surdina, supostamente. Deveria dividir por quatro. Que esse negócio da ex-mulher ia dar eu tô falando, se tá só o nome do Stênio ou tá o nome da ex e das duas filhas. Gente, então, não é dividir por quatro, entenda.
a Clarice, segundo consta a separação, ela não teria direito algum dessa locação, porque ela é ex-mulher. Na época da separação, o Estênio relata para algumas pessoas que a Clarice, que é a mãe das duas filhas, foi quem, inclusive, desmoronou a vida financeira dele, porque ela processou ele depois que ele deu uma entrevista. E aí que está dizendo, eu não vou poder entrar ainda nos detalhes porque não há materialidade. A gente está falando de algo muito sério, que na época dessa entrevista, ele deu a entender uma questão, mas que é muito mais grave. Ela processou. E na época, ele não quis seguir com o processo. E ele teve que pagar uma indenização absurda. Por isso, hoje, essa pauta é tão delicada. E por isso eu acho importante a gente rever o que o Estênio falou, a declaração dele. O nome é Estênio Garcia Faro. Eu tenho direito ao usufruto do apartamento da Rua Barão da Torre. Estão me tirando esse direito. Meu nome é Estênio Garcia Faro. Eu tenho direito ao usufruto do apartamento da Rua Barão da Torre. Nos comentários desse vídeo que o Estênio postou através da rede social, estava bem dividido. Tinha gente falando que é óbvio que ele vai falar isso. A esposa estava gravando, quem garante que ele fez isso por vontade própria? Do outro lado, tem gente falando horrores das filhas, não foi amarrado, falando que as filhas têm que tomar vergonha na cara, têm que trabalhar, têm que honrar o pai, têm que cuidar e que estão sendo interesseiras e péssimas filhas. Tá aí, tá bem dividido lá nos comentários. É complicado, né? Eu acabei de receber uma mensagem de uma fonte que me disse que eu posso ficar tranquilo, porque ela acredita que o crime mais grave dessa história virá à tona, porque ela já tem um contato de alguém que provavelmente vai conseguir provar o que vai ser... Calma, você recebeu uma mensagem agora e você garante aqui em Rede Nacional, Matheus Baldi, que vai ter uma nova bomba envolvendo o Estênio Garcia, que é mais grave e é na esfera criminal? O programa vai terminar, eu vou ligar para essa pessoa, muito provavelmente, se a gente tiver espaço amanhã, eu quero trazer em primeira mão, porque é assustador o que vai acontecer se a gente tiver essa... Eu tenho os relatos, tá, gente? Envolve a primeira mulher dele. Isso você já adiantou. Envolve, é muito sério. Envolve, inclusive, a mãe do Estênio, falecida, que foi expulsa do apartamento dele quando ela descobriu. Gente, o que pode ser mais grave do que essa briga? Gabi, a falta de dinheiro, aos 93 anos, a gente sabe como é duro a aposentadoria. Da ganância, Nossa! Eu fiquei quando eu recebi... Ver um ator consagrado ter que passar por essa situação de vir para todo mundo e pedir ajuda, porque esse vídeo claramente é um pedido de ajuda do